Fala galera, beleza? Professor Vinícius aqui na área. Vamos fazer a correção agora das últimas questões que eu havia deixado para vocês. São as questões da página 320, 299, 300, 301 e 302. Bora lá, capítulo 13, falando sobre dióptro plano, beleza? Bora lá. Então galera, a primeira questão que eu havia deixado aí para vocês fazerem é a seguinte: uma pessoa vê um peixe no aquário numa direção quase vertical, estando o peixe a 24 centímetros da superfície livre da água, sendo 4/3 o índice de refração da água. Determine a posição aparente em que a pessoa vê o peixe, beleza? Primeira coisa que você vai fazer, garoto e garota, é coletar os dados, né? Índice de refração da água 4/3, índice de refração do ar 1, né? A gente sempre adota 1 como sendo o índice de refração do ar. A posição real do peixe 24 centímetros em relação à superfície que separa a água do ar. E aí a gente agora precisa encontrar qual é a posição em que a pessoa vai ver o peixe, né? Uma posição diferente dessa aqui de 24 centímetros, beleza? Ela vai ver o peixe mais encurtado, né? Eu já falei isso com vocês, de que quando você olha através da água, você vê... Eita, passou uma moto aqui agora fazendo zoada, pessoal. Quando você olha através da água, você vê a imagem mais curta, né? Como se ela estivesse mais próximo da superfície do que realmente está. Então, tá aqui os dados da questão coletados. Então, pela equação do dióptro plano, a gente tem x sobre x' igual a n sobre n', onde x é a posição real, x' é a posição que você vai visualizar o objeto, n é o índice de refração do meio em que se encontra o objeto, e n' é o índice de refração do ar, né? No caso aqui da questão é do ar, mas pode ser de outro meio qualquer. No caso dessa questão é o índice de refração do ar. Então x 24, coloca aqui 24, x' é a posição em que o sujeito vai ver o peixe. 4/3 o índice de refração da água e 1 o índice de refração do ar. Aí você faz um produtozinho aqui do meio pelos extremos, né? Passa x' multiplicando 4/3, passa 1 para cá, e aqui é só fazer a conta, né? Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso a segunda, vai ficar x' igual a 18 centímetros. Beleza? Tá aqui uma ideia de como seria a representação dessa situação através de uma imagem, né? Índice de refração do ar, índice de refração da água, a posição real em que o objeto se encontra, a posição em que o observador vai ver o objeto. Beleza? Pelinha, a posição em que o observador vê o objeto, x', a distância em relação à superfície que o observador vê o objeto. Próxima questão era a questão 300, questão lá da Universidade Federal da Bahia. De pé sobre uma canoa, um pescador vê um peixe a aproximadamente 30 centímetros da superfície imóvel do lago. A superfície do lago está parada, através de um feixe luminoso perpendicular à superfície. Então o cara está vendo o peixe aqui a 30 centímetros da água. Considerando-se que o índice de refração da água é 4/3 e o índice de refração do ar é 1, calcule em centímetros a que profundidade exata se encontra o peixe em relação à superfície do lago. Então aqui, pessoal, o cidadão aí, o pescador, ele está vendo o peixe a 30 centímetros da superfície, mas essa não é a posição real onde o peixe se encontra, né? Ele se encontra numa posição mais abaixo. Vamos identificar como é que fica. Aqui, ó, o desenhozinho da situação. Índice de refração do ar, representado por n', índice de refração da água, representado por n. P, a posição real do peixe. P', a posição em que o observador visualiza o peixe. X', a distância do peixe até a superfície de separação, em relação ao ponto que o observador visualiza, e x, a posição real do peixe em relação à superfície. Nós estamos interessados em descobrir o valor de x, a posição real. Coletando aqui os dados, n',
4 terços, que é, ou N' não, desculpa, N igual a 4 terços, que é o índice de refração da água. N' igual a 1, que é o índice de refração do ar. X', a posição que o pescador visualiza o peixe, mas essa não é a posição real onde ele se encontra. Vamos tentar encontrar isso. Substituindo aqui, ó, na equação do dióptro plano, x sobre x', n sobre n'. X é quem eu quero encontrar. Coloca aqui o x. X' é 30, só olhar para cá, ó. N, que é o índice de refração da água, 4 terços. E N' igual a 1. E aí, para resolver isso aqui, é só pegar esse 30 que está aqui embaixo, dividindo, passar multiplicando. Fica 30 vezes 4, dividido por 3. 30 dividido por 3 é 10. 4 vezes 10, 40 centímetros. Então, o pescador aí vê o peixe a 30 centímetros, mas a posição real onde o peixe se encontra é a 40 centímetros. Beleza, galera? Bora para a próxima. Próximo é o seguinte, galera. 301. 301 é assim. A que distância da superfície de uma piscina, uma pessoa dentro da água vê um avião que voa a uma altura de 1.500 metros? Então, a pessoa está dentro da piscina e ele quer saber a posição, né, a distância que essa pessoa vai visualizar um avião que está voando a 1.500 metros. Índice de refração do ar 1, índice de refração da água 4 terços. Então aqui, pessoal, você já tem que se ligar ao seguinte: a pessoa aí em questão, está dentro da água. E estando dentro da água, ela vai visualizar o objeto acima da posição real em que ele se encontra. Acima da posição real em que ele se encontra. Então, eu tenho aqui os dados da questão. Índice de refração do ar é 1. Índice de refração da água, 4 terços. Índice de refração, distância em que o avião se encontra, 1.500 metros. Beleza? Então, tá aqui a pessoa, tá aqui a situação, né, que a pessoa vai estar visualizando, o esboço da questão. E aí eu tenho x sobre x', n sobre n', a equação do dióptro plano. A posição real em que o objeto se encontra, 1.500 metros. Né? X igual a 1.500. X' é a posição em que eu quero visualizar esse objeto. Né? Aonde esse objeto vai ser visualizado pelo observador dentro da água. N é 1, que é o índice de refração do ar. E N', 4 terços, que é o índice de refração da água. Beleza? E aqui agora, ó, só pegar esse cara aqui, ó, e fazer o produto do meio pelos extremos. X' vezes 1 fica X'. E 1.500 vezes 4 terços. 1.500 vezes 4 terços fica 2.000. 1.500 vezes 4 é 6.000. Dividido por 3, 2.000. É só fazer aqui o produto do meio pelos extremos, né? Ou a regra de 3, como a galera gosta de chamar. Ou cruz credo, enfim, não sei como é que vocês preferem chamar. Mas aqui é só fazer x' vezes 1 e 1.500 vezes 4 sobre 3. 1.500 vezes 4, 1.500 vezes 4 é 6.000, dividido por 3, 2.000 metros. Então o sujeito vai ver o avião um pouco acima da posição real onde ele se encontra. Beleza? Bora para a próxima. 302. Essa aqui é o seguinte. Diz assim. Questão lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Temos dificuldade em enxergar com nitidez debaixo da água porque os índices de refração da córnea e os demais estruturas do olho são muito próximos ao índice de refração da água. Né? O índice de refração da água, 4 terços. Por isso usamos máscaras de mergulho, o que interpõe uma pequena camada de ar, índice de refração do ar 1, entre a água e o olho. Então ele está dizendo aqui o seguinte, que se a gente for olhar através da água a olho nu, a gente vai sentir dificuldade. Então quando você coloca aqueles óculos de mergulho, que ele veda o seu olho, acaba existindo uma camada de ar entre o olho
e a parte do plástico, né, ali do vidro, do óculos, e depois a água. Beleza? Um peixe, então é essa situação que ele está descrevendo aqui. Agora vamos para o problema. Um peixe está a uma distância de 2 metros de um mergulhador. Está aqui o mergulhador e está aqui o peixe. Suponha o vidro da máscara plano e de espessura desprezível. Calcule a que distância o mergulhador vê a imagem do peixe. Galera, aqui ele está dizendo que o material do vidro, né, do óculos, ele não vai influenciar em nada na questão. Você vai considerar apenas o ar entre o óculos, né, a superfície do óculos e o olho, e a água que separa este mergulhador do peixe, beleza? E nós queremos calcular a que distância o mergulhador vê o peixe, sabendo que o peixe está a 2 metros de distância do mergulhador, tá certo? O peixe se encontra a 2 metros do mergulhador, só que essa é a posição real. E a posição em que de fato ele vai visualizar é diferente da posição real por conta da refração que essa luz vai sofrer aqui na água, né? Então vamos olhar aqui os dados. Índice de refração da água, 4/3. Índice de refração do ar, 1. Distância em que o peixe se encontra do mergulhador, 2 metros. Né? Essa é a distância que ele se encontra. Nós queremos saber a que distância ele vai visualizar esse peixe. Então, mais uma vez, usando aqui, ó, presta atenção aqui, menino, acorda. Usando aqui a equação do dióptro plano, a gente tem x sobre x', n sobre n'. X é a distância real, que é 2. Só olhar para cá, para a coleta de dados que a gente fez, 2. X' é a posição em que esse sujeito vai visualizar o peixe. Beleza? N, índice de refração da água, 4/3. E N', índice de refração do ar, que é igual a 1. N' igual a 1. Então fica 2 sobre x' igual a 4/3 sobre 1. E aqui mais uma vez, galera, produto dos meios pelos extremos, fazendo aqui a conta, ó, vai ficar x' vezes 4/3 e 2 vezes 1. E aí você faz produto do meio pelos extremos, essa continha aqui, que eu acredito que não seja dificuldade, que ela não apresente dificuldade para vocês, né? Fazendo aqui a conta, fica 1,5 metros, beleza? Então, de fato, o pescador, né, o mergulhador aqui no caso, vai visualizar o peixe um pouco mais perto dele, por conta dessa refração que vai acontecer aqui entre a luz e a água e o ar que tem dentro do óculos do mergulhador, beleza? Aqui seria a situação, o esquema da situação, beleza? Esse esquema ele aparece aqui, galera, em todas as outras questões eu coloquei ele para vocês, mas não tem necessidade de você fazer, tá certo? Desde que a gente resolver aqui o problema, só usando a equação do dióptro plano, sem necessariamente recorrer aqui à figura. Tranquilo, pessoal? Então, era só isso, galera. Valeu, a gente se vê agora na próxima aula, vai ser uma aula bem extensa, tá? Conteúdo novo, uma aula bastante extensa. E bons estudos, tudo de bom, a gente se vê já já na próxima aula. Valeu, tchau!